Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Muito obrigado, meu querido, por você visualizar os nossos vídeos, por você participar diretamente ou indiretamente, tá bom? Você fazendo o seu comentário, deixando o seu like e compartilhando, você está participando diretamente. Agora, indiretamente, é para quem entrou aqui somente por curiosidade, né? Não se inscreveu, não deixou like, mas eu te peço aí, deixa o seu like, também compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e nós vamos aí continuar, tá bom? Meu querido, sabe o que acontece? Se tem uma coisa que me deixa impressionado, é a questão da adoração em templo físico. Claro que antes eu não entendia isso, né? É claro que antes eu não observava isso direito, lia a Bíblia, mas não entendia. E sabe o que acontece, meu querido? Eu estou aqui analisando uma coisa. Quando que muita gente vai entender que não é nós que estamos inventando história com relação a templo físico, com relação à verdadeira adoração? Não, não somos nós. Nós extraímos da Bíblia o que nós passamos para as pessoas. Imagine você, quando os discípulos saíram lá de Jerusalém, saindo do templo, do pátio do templo, né? Que o pátio do templo era direcionado para os gentios. Imagine vocês, quando Jesus Cristo, né, foi interrogado pelos discípulos, na verdade nem foi interrogado, mas os discípulos saindo do templo, olharam para o templo e falaram com Jesus: nossa, olha, mestre, que construção incrível, que construção maravilhosa, que construção imponente. O que você acha que Jesus sentia? Qual era o sentimento de Jesus quando ele falou para eles que aquele edifício, aquela lindeza, aquela majestade, aquela oponência, né, que era um edifício oponente, né, ele estaria com os dias contados com relação àquela estrutura. E Jesus falou: vocês estão vendo isso aqui? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Estão vendo isso aqui, não é? Esta obra magnífica, esse templo maravilhoso, majestoso. Mas eu te falo uma coisa. Na verdade, tudo que vocês estão vendo aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. O que você acha, meu querido? Que Jesus, ele sentia, ou o que levou Jesus a falar aquela palavra? Porque se a gente analisar direitinho, não era para os judeus se orgulharem daquele templo, que era o local de adoração, que era o local de oferecer sacrifício ao eterno Criador. Não era para eles se orgulharem de ter um templo tão majestoso, tão bonito. Então, por que Jesus, ele falou que aquele edifício que estava ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado? Não te chama a atenção isso, meu querido? Será que Jesus, ele estava tão indignado quanto os profetas, quanto o próprio eterno Criador, na pessoa de Pai, porque Cristo era a pessoa de Filho? Será que ele não estaria tão indignado a ponto de o símbolo máximo da lei deixar de existir? Porque com vamos dizer, com aquela transição da lei para a graça, para que ela fosse completa, o símbolo máximo da lei deveria deixar de existir. Por exemplo, nós temos no Brasil o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O que o STF representa no país? Para você
conseguir desestruturar o país no que diz respeito às leis, no que diz respeito à ordem, você não tem primeiro que desestruturar o STF, por exemplo? Por quê? O símbolo máximo da lei que estava de pé, que era o templo físico, ele tinha que cair. Quando você estuda Hebreus, do capítulo 8, 9, 10, você vai entender por que o templo físico, ele precisava cair, ele precisava ser destruído. E é destruído literalmente, não é simbolicamente, não é figura de linguagem, não. Então, Jesus, Mateus 24, está vendo tudo isso aqui? Na verdade, eu digo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, Jesus está falando aqui que quando chegasse o tempo da transição da lei, que seria, primeiro passo, seria a pregação do evangelho do reino em todo mundo. Segundo, a pregação do evangelho da graça, a incircuncisão. Terceiro, o ano 70, o juízo que deveria vir sobre toda a nação de Israel. Para, nesse juízo, concluir a obra que Cristo veio fazer. Imagine a obra que Cristo veio fazer só tendo a cruz e não tendo juízo. Imagina a obra que Cristo veio fazer tendo a pregação do Evangelho da Graça, tendo a pregação do Evangelho do Reino e não tendo o juízo. Ou vice-versa. Imagina se o juízo tivesse acontecido e não houvesse a destruição do símbolo máximo da lei, que era o templo lá em Jerusalém. Olha só o que Paulo disse. Atos capítulo 17, versos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como se estivesse necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas essas coisas. O que Paulo está dizendo aqui, alguns anos depois, não é, da cruz, mas antes do ano 70, Paulo está dizendo que Deus, ele não habita mais em templo físico, como se estivesse precisando de alguma coisa. Deus, ele não habita em templo físico, por quê? Porque a cruz já tinha acontecido nos dias de Paulo, mas o juízo ainda não. Mas Paulo já estava dizendo que o templo em Jerusalém, quando chegasse o dia certo e a época certa, o templo iria cair, porque foi Jesus que falou. Então, o que Paulo está ensinando aqui quando ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como se estivesse necessitando de alguma coisa, porque é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Agora você imagina, queridos, o que passa na cabeça de um líder religioso quando ele fala assim: eu vou construir uma igreja. Mas a igreja que ele fala que vai construir é 4 paredes, é tijolos. Aí ele bota uma placa, identificando que ele é o presidente daquela igreja, é o presidente daquela convenção, é o presidente daquela instituição. Aí você vem nos escritos de Paulo e olha bem o que Paulo está dizendo. Ou seja, então qual é o papel de um líder religioso quando ele constrói um templo e coloca uma placa denominacional e fala que ele é presidente daquele campo? Qual é o papel dele? É destruir a obra que Cristo construiu. É desfazer aquilo que Cristo fez na cruz. A obra que eles tentam fazer não é para
ganha almas, como eles falam, porque almas, todas as pessoas têm consciência de Deus. O que eles querem mesmo é construir um lugar onde pode reunir pessoas, colocar ali um grupo de pessoas, onde todo mês esse grupo de pessoas vai dar a ele uma renda muito melhor do que um salário mínimo que um trabalhador ganha. Então, quando Jesus disse que aquele templo estaria com os dias contados e aquele templo iria cair, você tem que fazer uma pergunta. O que levou Jesus a essa indignação, dizendo que aquele templo tinha que cair e iria cair? Preste atenção numa coisa, que todos os templos físicos identificados com placas denominacionais, eles estão prestando um desserviço à graça, ao evangelho eterno e ao o quê? Aquilo que Cristo fez na cruz. Então, eu sei e você sabe como que começou essa coisa de reconstruir templos religiosos para colocar as pessoas dentro. Querido, às vezes você pode me perguntar assim, mas as pessoas não têm que ter um lugar para se reunir? Sim. Mas quem disse que aquele lugar ele tem que ter uma placa denominacional identificando que aquele lugar pertence a tal denominação? Por que as pessoas não reúnem nas casas das pessoas? Por que quando faz um banquete, não marca para fazer o tal banquete em tal lugar? Ah, você quer falar de Deus, quer cantar louvores? Por que não na casa do irmão? Por que não na casa da irmã? Por que tem que ser especificamente em um local que um líder constrói, coloca uma placa denominacional e coloca lá dízimo, oferta, votos? Por quê? Você quer reunir em nome de Deus? Você quer expressar a sua alegria? Você quer estudar a palavra em nome de Deus? Então você reúne nas casas das pessoas como era no Velho Testamento. No Velho Testamento não, como era no templo dos apóstolos, dos discípulos. Jesus nunca reuniu pessoas para levar para o templo em Jerusalém. Quando ele foi para Jerusalém montado naquele burrinho, sabe para quê? Ele foi cumprir a lei. Ele era o cordeiro. Ele tinha que ser morto. Ele que tinha que cessar o sacrifício, conforme Daniel falou. O último sacrifício a ser oferecido era quem? Era Jesus. Era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lembre lá que Adão e Eva foi vestido de pele de animais? Você consegue identificar por que a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo? Então você para meditar, porque alguém fala assim, mas vocês só falam contra os templos religiosos porque vocês não querem ir mais lá ou não vão mais lá. Querido, antes de nós conhecermos a palavra de Deus, você está certo. A gente ia achando que estava fazendo um serviço a Deus. Mas você já prestou atenção o que Estevão também falou no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos? E o versículo 48 e 49, não foi só Paulo que falou isso não. Estevão, antes de morrer, que já estava sendo oferecido como libação, capítulo 7, 48 e 49, mas o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. Qual o profeta que falou? Colossenses 1,16. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Isso, Estevão. Agora vamos ver Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Vamos aqui para você ter uma ideia. Eu já estou terminando o vídeo. Colossenses 1,16. Preste atenção nisso aqui, foi Paulo. Colossenses 1:16. Olha o que fala aqui. 15:16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, as pessoas não acreditam. Se o líder religioso ele entendesse que Deus ele não está limitado a uma caixinha de sapato, ele não está limitado a uma denominação, ele não está limitado a um templo religioso, a um templo físico. Deus, ele está dentro de cada um do ser humano. Deus, ele não está lá naquela denominação de lá, de cá, B, A, C, não. Deus, ele está dentro de mim, dentro de você. Quando você pega uma Bíblia, bota debaixo do braço e fala que vai para a igreja, você está desdenhando da palavra, porque a Bíblia diz que igreja somos nós, eu e você. Na verdade, nós somos filhos de Deus no Espírito, porque Deus não é pai da carne. A Bíblia diz que Deus ele é pai dos espíritos. Ele é pai dos espíritos. Procura aí uma referência que fala como Deus é pai dos espíritos. Dá um Google aí, fala assim, Deus é pai dos espíritos. Rapidinho vai aparecer para você onde está. Tá bom, querido? Então, sabe de uma coisa? Jesus, ele ficou revoltado quando os discípulos apresentaram aquele templo para ele, falando que era bonito, maravilhoso. Você acha que Deus se impressiona com o tamanho do templo que você vai? Você acha que Deus se impressiona com o carro do ano importado que o seu pastor tem? Você acha que Deus está impressionado com o número de membros que tem no templo onde você congrega? Você acha que Deus está impressionado com o tamanho do campo que vocês falam que o ministério de vocês é? Não, querido. Sabe o que Deus fica alegre, feliz? Quando você diz que Ele está dentro de você, a essência dEle faz você prestar o verdadeiro culto na vida do seu semelhante. Quando você dá um remédio, quando você dá uma cesta básica, quando você presta um socorro, quando você está ali sofrendo, vivendo com Ele. É isso que a Bíblia ensina. O verdadeiro culto não é oferecido num templo, porque o templo caiu no ano 70. O verdadeiro templo é o corpo do ser humano. O verdadeiro templo é onde tem uma vida necessitada. O verdadeiro templo é onde tem uma pessoa precisando da sua ajuda. Ou você nunca aprendeu que Jesus falou que quem faz o bem a um dos pequeninos dele, pequenino não é estatura não, tá? Pequenino tem a ver com necessidade. Jesus falou que quem faz um bem a um pequenino dele está fazendo a ele, mas quem faz o mal a um pequenino está fazendo mal a ele também. Você tem que aprender. Ou você estiver esperando que o seu líder vai te ensinar isso algum dia, meu filho, tira o cavalinho da chuva. Nunca vai acontecer. Agora eu quero deixar para você uma palavra aqui, já estou terminando o vídeo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Hebreus 3 e 6. Passando a régua em tudo que eu falei. Mas